Bom, pessoal, então eu peço aí que vocês olhem para esse número aqui, ó, e diga aí o que que ele sugere. Alguém? É uma visão 360 graus, até a noção do que está em sua volta. Exato. E, pessoal, o que acontece? Muitos colegas, né, falam que isso significa, como você citou aí, prestar atenção àquilo que está ao nosso redor, né? 360 graus. E essa é, de fato, uma resposta viável, porque o importante não é só aquilo que está diante dos nossos olhos, mas aquilo que a gente desconhece, né? Já que o perigo pode vir dali. E segundo o Fórum Brasileiro de Segurança Pública, esse número aproximado, que ele indica, tá, a média de policiais assassinados no Brasil todos os anos, tomada aí de 2011 até 2020. Ok, pessoal? Isso significa, assim, bem grosso modo, né, que uma turma como a nossa aí, em 9 meses, tá certo? É pouco mais de 9 turmas, como a nossa, que tem em torno de 39 alunos, ela deixaria de existir no período de um ano. E se a gente tivesse assim numa sala de aula presencial, essa turma aqui ela seria extinta em pouco mais de um mês, mais ou menos, ok, pessoal? E desses 360 policiais, quase 270 ou 75% foram mortos fora do serviço, ok, pessoal? Quando eles estavam ali cuidando das coisas do dia a dia. Esse percentual, obviamente, ele pode variar, tá? Mas em linhas gerais fica em 75%. Então, pessoal, a autodefesa é um assunto assim da maior relevância para o policial que está trabalhando, tá? E em especial para quando ele está de folga. Serve também para o atirador esportivo, que agora tem que realizar aí a proteção do seu acervo, né? E tem o porte funcional, e para quem não quer ter uma arma, mas de algum modo está preocupado com a sua segurança pessoal. Por isso o tema ele não está necessariamente ligado às artes marciais ou então às armas de fogo, embora essas ferramentas possam e devam fazer parte de qualquer sistema de proteção. A gente sabe também que as informações, quem conhece o Coronel Onivan sabe que ele tem feito um estudo estatístico dentro da possibilidade para tentar chegar ao número exato de policiais que são vitimados, e ele refuta, de certa forma, os números que são apresentados pelo Fórum. Acontece que os números que ele apresenta, que o Fórum apresenta, são os que nós temos disponíveis até o momento. Pessoal, se alguém quiser interromper, fica à vontade, tá? Então, esse aqui, ó, é um infográfico, tá? Que esse Fórum Brasileiro de Segurança Pública elabora anualmente. E nele aqui tem informações que são relevantes, por exemplo, como o número de policiais mortos em 2021, tá certo, pessoal? Deixa eu só voltar a tela aqui, a gente poder ver o que tem lá. Que em 2021 eles falam da letalidade policial, fala de violência na Amazônia. Ele não segue um padrão, assim, às vezes os temas mudam de acordo com o ano, tá? Então nem sempre a gente encontra a questão relacionada à vitimização policial fora ou no serviço. Mas o que a gente tem aqui para o ano de 2021 são 190 policiais assassinados, tá? O que representou uma redução de 12% em relação ao ano de 2020. Não tem nada de novo aqui que a gente já não saiba, né? A maioria dessas vítimas são do sexo masculino. A maioria também está morrendo na folga, como a gente já viu na tela anterior. Pouco mais da metade, a gente pode entender que está entre 30 e 49 anos, e os 67%, aí, 68% são negros. Só uma observação aqui quanto ao cor da pele, pessoal. O Estatuto da Igualdade Racial, ele diz lá no parágrafo 1º, tá, que a população negra é o conjunto de pessoas que se autodeclaram pardas, tá, conforme aí o quesito de cor do IBGE. E o pardo é aquela pessoa que possui uma ascendência étnica de mais de um grupo. Então, isso aqui é bem representativo da nossa população, porque inclui os pardos, né, que a gente poderia chamar de mestiços, como eu, por exemplo, e as pessoas de cor, ok, pessoal? Então, isso é englobado aqui dentro dessa figura. Mas aí, pessoal, chama a atenção, né, a idade dos policiais vitimados, né, porque está falando aqui que mais da metade, ou seja, 59%, na faixa etária 49 anos de idade, considerando aqui, então, esses 4 grupos etários aqui. Então, eles fizeram essas divisões, e aqui a gente tem um percentual maior. Já os outros 41% dos policiais mortos, eles estão divididos em 5 faixas etárias, em 5 grupos. Okay? E qual pode ser a razão para ver um aumento no percentual de mortos nessa faixa aqui? Quem tem alguma ideia aí aqui, pessoal? A gente não tem certeza, vamos chamar assim, certeza absoluta de nada, tá? Em parte, a gente está elucubrando. Até porque a gente não tem informações que cheguem a um nível de detalhamento que possa responder esse tipo de pergunta. Por que policiais nessa faixa etária de 30 a 49 anos são mais vitimados ou foram mais vitimados em 2020 em relação às outras faixas etárias? Alguém tem alguma ideia? Alguém? Então vamos lá, pessoal. A gente pode então começar aqui nosso exercício mental, né?
Isso aqui pode representar uma diminuição na frequência do treino ou que o policial precisa exercer para complementar sua renda, fazendo com que ele se exponha a situações de risco além daquela que ele já é exposto, que é a situação de trabalho. Pode ser, então, um declínio mais acentuado desse condicionamento físico. Quando eu digo treino, não é necessariamente treino físico, lá na frente, né? Treino com armas de fogo, técnicas de abordagem e por aí vai. E aqui também pode entrar a questão do condicionamento físico. Pode ser que nessa faixa etária aqui, né? nessa faixa que o policial já constituiu família, e então as demandas ali do cotidiano eles acabam dificultando a preparação para o trabalho, né? O policial então ele deixa de treinar, ele deixa de realizar atividade física, ele deixa de comprar um equipamento de melhor qualidade, então tudo isso faz com que ele fique suscetível ou entre numa condição de maior risco em relação aos outros, ok, pessoal? De certo modo, esse gráfico ele indica também que a faixa etária menos perigosa foi a que está abrangendo aqui a população idosa. Eu vou puxar o idoso mais para cá, tá, pessoal? Até porque hoje eu já estou aqui, né? E não dá para considerar alguém com 54 anos na faixa etária de idoso. Mas a gente pode trazer o idoso aqui, ó, para os 60 e poucos anos. O que pode ser isso daqui? O policial já não está mais na atividade policial, então ele está menos suscetível a enfrentar situações de risco. Aqui pode ser o período em que o policial está em período de formação, não se sabe. Então, pessoal, deixa eu voltar uma aqui. Então, pessoal, que a mais perigosa, né, dessas faixas etárias aqui também, complementando o que a gente já comentou na parte anterior aí, é aquela que vai contemplar os policiais que estão na ativa, que são mais experientes ao longo do tempo do trabalho. Considerando aqui que o policial já pode estar entrando na inatividade, né? A gente está considerando que o policial da ativa e como sendo o indivíduo mais experiente, obviamente, em relação àquele com menor idade. E aí, no ano de 2021, surgiu uma condição nova, né? Que é 74% de vitimização passou a ser na faixa etária há 54 anos. Antes estava terminando na faixa, deixa eu voltar lá, na faixa dos 49, e agora nós passamos aqui a incluir uma maior vitimização de um ano para o outro, para a faixa etária aí dos 50 aos 54 anos. Ok, pessoal? Ou seja, aumentou a vitimização na faixa dos 40 a 44 anos e a faixa de 50 a 54 anos. Eu vou e volto na tela para que vocês possam perceber alguma diferença que seja marcante. 2020, 2021, 2020, 2020. Continua com menos suscetibilidade à vitimização os mais idosos e também os mais novos ou então em período de formação. E aí, obviamente, os outros 26%, né, dos policiais mortos vão ficar de agora divididos. Antes, na tela anterior, estavam divididos em 5 faixas etárias, agora eles estão divididos em 4 faixas etárias. Pessoal, pode parecer enfadonho ficar falando disso daqui, mas a gente está tentando construir ou buscando construir uma mentalidade, tá? A gente está dando um panorama no meio policial, porque no meio civil a gente não tem esse tipo de informação para determinar a vitimização, ok, turma? Então, vamos lá. Nesse gráfico aqui, ó, que avalia os tipos de armas usadas contra os policiais, a gente não tem absolutamente nenhuma novidade, né? 92% dos equipamentos ou das ferramentas utilizadas para vitimar policiais está enquadrada aqui como arma de fogo. Então, ela continua sendo a responsável pela maioria das mortes, seguida da arma branca. Confere, pessoal? E esse outros aqui, ó, ele pode incluir a agressão física. Não se fala se a agressão é executada por um ou mais indivíduos, pelo uso de veículos em atropelamentos, ou então um abarroamento aí do policial durante uma abordagem. Pode ser porrete, pode ser pedrada, qualquer outro tipo de ferramenta que não é necessariamente para um uso ofensivo ou para cometer algum tipo de crime lesivo, que está sendo empregado, então, nessa condição. A gente tem aqui outros.